Graça e paz, querido. Vamos falar hoje um pouquinho sobre um dos ofícios do ministério pastoral, a tão famosa visita. Bora pro vídeo? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20, diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Esse texto é o famoso texto do apóstolo Paulo, quando ele reúne os presbíteros em Mileto e dá as últimas instruções, quando ele sabia que ia para Jerusalém, que lá iria ser preso. E quando eu olho para Paulo, o êxito do seu ministério, boa parte dele, podemos dizer que se dava pelo contato que ele tinha com as pessoas, pela proximidade que ele tinha. E nesse contexto de proximidade, Paulo, veja que nas últimas instruções que ele dá aos líderes daquela região, ele diz: olha, meu ensino não foi apenas público, mas meu ensino foi de casa em casa, meu ensino foi pessoal. No Salmo 23, Davi, ele fala de cuidados especiais que ele tinha com o seu rebanho. E quando ele olha para Deus cuidando dele, da maneira como Deus o tratava, ele vê exatamente algo muito parecido, algo muito similar. No Salmo 23 ele fala de repouso em pastos verdejantes, águas tranquilas para descanso. Ele fala de guiar em veredas de justiça. Ele fala de consolo e ele fala de unção. Esses cuidados mencionados pelo salmista só são possíveis, só serão possíveis e reais se de fato houver uma proximidade entre o pastor e a ovelha. Nesse quesito, eu diria que a visitação, a visita do pastor às suas ovelhas ou da própria igreja, porque isso não é uma atribuição apenas do pastor, essa visita, ela auxilia muito o ministério pastoral. Ela faz com que o pastor conheça de perto as suas ovelhas, porque venhamos e convenhamos, apenas atrás de um púlpito nós não conhecemos as nossas ovelhas. Nós vamos conhecer quando sentarmos com elas à mesa das suas próprias casas, para tomarmos um café, para almoçarmos, enfim, para conversarmos e observarmos como ela trata o esposo, como o esposo a trata, como os filhos são criados. E ali naquela conversa nós vamos descobrindo de fato as feridas que possivelmente o rebanho tem, as ovelhas têm, e vamos tratando de forma cirúrgica, precisa e contínua. E aí você diz: mas eu faço isso através de uma pregação no templo. Sim, é possível fazer. Todo rebanho ele tem doenças que são comuns a todos, mas tem doenças, tem mazelas que são específicas a algumas ovelhas. E visitar, ter o contato com as ovelhas, nos ajuda a tratar de forma mais rápida e cirúrgica esses males que têm afetado tanto as ovelhas que a nós são confiadas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, Paulo ensinando de casa em casa. Quando olhamos para Jesus, não vemos diferença. O ensino de Jesus era próximo, era pessoal. Tinha uma multidão ao seu redor, mas contudo, se preocupava em ir à casa do seu apóstolo, seu discípulo Pedro, e curar sua sogra. Sentava para tomar café e conversar com Lázaro e suas irmãs. Se virava para um publicano chamado Zaqueu, e era capaz de comer em sua casa. Encerra a nossa conversa citando certo escritor, onde ele fala que se quisermos impressionar as pessoas, podemos impressioná-las até mesmo mantendo uma certa distância. Mas se quisermos de fato influenciá-las, nós teremos que aprender a caminhar mais próximo a elas, juntos, aprendendo, sorrindo, chorando, nos alegrando, mas caminhando bem de perto. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.